Olá, meus amigos e minhas amigas queridas do YouTube. Estou gravando esse vídeo para vou contar um pouco da minha história, vou compartilhar um pouco da minha vida, mas o propósito desse vídeo é para dizer para você que está sofrendo com dívidas, que está sofrendo com problemas financeiros, que entra ano, sai ano e a coisa parece que não anda, parece que não vai para frente. Nisso vem depressão, vem desespero, vem muitas coisas desagradáveis. Às vezes você acha que parece que todo mundo está andando, principalmente quando a gente acompanha muito rede social, dá a impressão que a vida de todo mundo tá um mar de rosas e a sua vida tá para trás. Então, tô gravando esse vídeo, me acompanhe, dê um like aí no meu canal se você depois gostar do conteúdo, se inscreva também e vou contar então um pouco a história da minha vida e dizer que tudo isso que você está passando, e mesmo você que tem uma vida já controlada, também dá para melhorar, né? E dizer que eu uso um método que é bem simples e a gente acaba entendendo muitas razões depois que a gente começa a estudar um pouco, ler um pouco, né, a respeito dessas coisas, de que tudo isso que acontece na vida nossa, na vida do brasileiro, não é culpa nossa, na verdade é culpa de um problema sociopolítico, que não estou aqui para falar de política de modo algum, mas que vem desde quando o nosso país é república e tudo mais, né? Então eu quero primeiro falar de mim um pouco, falar que assim, eu falei que li bastante, estudei, mas assim, eu não tenho uma formação acadêmica, né? Eu sou formado apenas no segundo grau, como é a realidade da maioria dos brasileiros, e tenho um técnico, né? Inclusive trabalho com assistência técnica, mas tenho uma renda baixa, né? Tenho um salário baixo, um salário que é difícil de você conseguir fazer com que sua vida caminhe com esse salário, mas tem alguns pontos e que a gente consegue fazer com que as coisas comecem a andar. E hoje nesse vídeo eu quero falar mais a respeito da nossa vida. Por que que as coisas não caminham às vezes, mas porque tem pontos às vezes na nossa vida que precisam ser corrigidos, né? Então, um dos pontos primeira coisa, infelizmente, a gente não tem educação financeira nas nossas escolas públicas. Quem estudou em escola pública, eu estudei em escola municipal, ainda repeti um ano na época, né? E eu acredito que até a minha repetição que eu tive na terceira série, eu acho que não é porque eu era burro, talvez era porque o professor não dava aquela atenção, eram mais de 40 alunos, né? Então ele não conseguia identificar, não sei se por culpa do professor ou por o que aconteceu, não conseguia identificar os alunos que tinham problema com algumas matérias e isso acabou não sendo corrigido e eu reprovei. Então eu fiquei 9 anos na escola municipal, depois fiquei 3 anos na escola estadual para concluir o colégio. E enfim, a gente não tem, na verdade, a gente aprende apenas a ser repetidores de informação, a gente não aprende a ser criador de opinião, de nada na escola. E um dos detalhes que a gente não aprende na escola é a educação financeira, que a gente não tem, né? A gente aprende a fazer conta de matemática. Tem até uma matéria que eu me lembro no colégio que chamava, né, matemática financeira, alguma coisa assim, mas nada que mostrava pra gente de que a nossa vida não existe almoço grátis, de que na nossa vida, que se você errar com o dinheiro, né, tem uma frase que é muito usada no mercado financeiro, que é dinheiro não leva desaforo, né? Então isso não foi ensinado pra gente na escola, até porque os próprios professores que estão em escolas públicas, né, eles também não tiveram essa educação, nem na faculdade, nem em lugar nenhum. Então, essa educação financeira, ela não é passada para nós aqui no Brasil,
de uma forma efetiva, de mostrar que existem investimentos, existe investimento em renda variável. A gente, assim, malemar sabe, algum ou outro, uma pessoa ou outra que sabe o que, por exemplo, uma renda variável, né? As pessoas não sabem. E eu quero tentar passar um pouco daquilo que eu já aprendi sobre renda variável, sobre renda fixa, né, fundos imobiliários, e outras coisas também, né? Então, também não temos educação sociopolítica nas escolas. Então, o brasileiro, infelizmente, é difícil de ele saber em quem ele vota, porque a gente não teve essa educação desde pequeno. Até porque não é interessante, né, para os nossos políticos, nossos governantes, de que a gente saiba alguma coisa sobre isso. Então a gente não sabe, é muito pouco que a gente sabe, e infelizmente essa educação política a gente tem que aprender na marra, a gente tem que ler, tem que tentar entender, e mesmo assim a gente comete erros. Mesmo a gente tentando saber da pessoa, sabendo quem ele é, sabendo quais são os projetos, a gente ainda erra, né? Então vamos lá, primeiro ponto. Então esse vídeo eu quero resumir nisso, tá, gente? Qual que é o primeiro ponto que a gente precisa saber para começar a ter um pouco mais de tranquilidade, de ter a nossa vida um pouco mais no eixo? Primeira coisa, a gente tem que acertar as coisas. Então, geralmente as pessoas que têm muito problema com dívida e outras coisas, geralmente ela tem uma vida financeira muito desorganizada. Então ela tem dívidas com bancos, tem dívida com cheque especial no banco, tem nome sujo porque comprou às vezes um guarda-roupa e depois não conseguiu pagar e aí sujou o nome. Então o primeiro ponto é começar a entender o que você tem, o que você deve, quais são os seus problemas financeiros. Esse é o primeiro ponto, né? Porque você tem que organizar isso de uma forma que fique clara para você. Não tem como a gente conseguir seguir, né, para conseguir algo melhor, para conseguir uma vida melhor, uma vida mais controlada, se você não acertar primeiro aquilo que está errado, que está devendo, que está faltando. Porque na sociedade que a gente vive, infelizmente, assim, não é permitido você ter um nome sujo, por exemplo. Isso vai implicar de você arrumar um emprego melhor, né? Tem empresa que vai olhar até isso. A empresa mesmo que eu trabalho, ela olha isso. Se você tiver um nome sujo, por exemplo, você não vai conseguir entrar lá. Você pode ter um currículo excelente, mas não vai entrar lá. Então, primeiro a gente tem que ter noção do que está acontecendo na nossa vida. Que dívida que eu tenho, se eu tenho dívida com o carro, se eu tenho nome sujo lá não sei na onde. Feito isso, então eu tenho que começar a planejar de que forma que eu vou conseguir pagar essas contas, né? Infelizmente, você só vai conseguir seguir em frente depois que você começar a acertar. Aí você pode me perguntar, então, mas aí que está o X da questão. Como eu vou acertar? Como eu vou fazer isso? Então, meu amigo e minha amiga, não tem outro caminho a não ser você começar a colocar suas contas na ponta do lápis. Você colocar o quanto você ganha líquido. Não adianta você achar que lá na seu Olerite lá tá R$ 2.500 de salário e você achar que você ganha 2.500. Tem desconto do INSS, tem desconto de fundo de garantia, tem desconto de outras coisas que pode ter lá na sua folha, como ticket de alimentação, refeição e outras coisas. Então você tem que olhar o que você ganha líquido e começar a pôr na ponta do lápis. Isso é o básico para você começar a sair de uma vida complicada. Então, e a partir dessa consciência de quanto você ganha, sua esposa ganha junto, o seu marido, ou se o filho ajuda em casa, com quanto ele ajuda, aí começar a entender quais as suas contas de casa, o que você gasta de água, o que você gasta de luz, o que você gasta de despesa, todas as contas de telefone, celular, né? Por exemplo, celular, às vezes as pessoas acham que compensa ter um
pré-pago, mas ali toda semana tá colocando 15, 20 reais e de repente tem um plano um pós-pago ou algum plano diferente que de repente você vai colocar 50 reais e ele vai durar o mês inteiro, né? Em vez de você colocar toda semana 15, 20 reais. Então daí você já vai começar a tirar. Então você tem que começar a planejar e ver as coisas que tiram dinheiro da sua renda, né? Como telefone celular, né? Você pesquisar se na sua região tem um plano de internet que é mais barato, de repente você fazer a portabilidade desse plano, ver se você não vai ter multa, tem que pensar direitinho. E água e luz aí não tem jeito, né? De repente diminui um pouquinho, né? Às vezes tem gente que exagera no banho, faz um banho de 30 minutos, 40 minutos. Aí, poxa, é muito exagero. Então, diminuir esse banho para você começar a diminuir. Então, você saber qual o seu custo mensal e quanto você ganha. E aí você tem que fazer um acerto. E a partir desse acerto, você tentar adequar essa renda que vocês têm na sua casa e começar a tentar fazer com que sobre um pouco, né? Então faça esse cálculo, corta o que dá para cortar, né? Muda o plano da internet, muda o plano do celular, poxa vida, vai fazendo, evita de comprar as coisas, tô com vontade de comprar isso, poxa, precisa comprar realmente, não dá para esperar, né? Só porque tá um pouquinho feio, vai segurando, até você conseguir fazer esse equilíbrio acontecer. E aí depois que esse equilíbrio acontecer, tentar fazer com que o seu dinheiro comece a sobrar, né? Então, assim, dentro da nossa casa tem muitos problemas que a gente pode neutralizar, né? Por exemplo, uma dica que eu gosto de dar é assim: faça uma limpa na sua casa, faça uma limpa. Olhe, porque às vezes tem gente que tem roupa lá que comprou, usou uma vez, depois não usou mais, esqueceu lá no armário. E aí depois quer comprar mais roupa e quer continuar nesse ciclo, e esse ciclo traz prejuízo para a pessoa. Então, olha, o que não serve mais, o que você não gosta, tira da sua casa. Aquele perfume que você não gosta, tira da sua casa, tira tudo que você não gosta. Faça uma limpa na sua geladeira, né? Faça uma limpa. Então tire aquilo que você viu que já não tá bom, tira. Para você olhar a sua geladeira, você ver o que realmente está faltando, porque a gente corre o risco de comprar coisas às vezes que já tem lá na geladeira e você compra mais. Então faça essa revisão na sua geladeira. A mulher, né, que usa maquiagem, faça a revisão. Por que você vai comprar um batom sendo que às vezes você tem um batom lá até da mesma cor? Faça uma revisão, só que às vezes está escondido, está jogado num canto de uma gaveta. Organize suas gavetas, organize o seu guarda-roupa, saiba quantas meias você tem. Poxa, às vezes a pessoa tem meia suficiente, mas ele vai na loja, vê um pacote de meia e quer comprar meia. Não tem necessidade, é porque a meia está uma numa gaveta, outra em outra, ele acha que não tem meia, né? Roupas íntimas, olha o que você tem, o que não dá mais para usar está surrado, que você já está lá, que você já não usa há muito tempo porque já está usado, joga fora, organiza para você ter noção do que você tem dentro da sua gaveta. Então essas coisas são pequenas coisas. Uma coisa é certa: você não vai conseguir se organizar financeiramente se você não se organizar dentro da sua casa. Isso serve para tudo, para roupa, para sapato, casa arrumada. A casa desarrumada, casa cheia de bagunça, com tudo escondido, com coisa desnecessária, faz com que a gente compre coisas sem saber. Pô, você tem ferramentas, tem as suas ferramentas num lugar só, para quando você precisar de uma chave, você ir lá e pegar aquela chave. Para você, porque às vezes a pessoa acaba comprando, às vezes um fita isolante, poxa, vai encapar um fio e ela não acha o fita isolante porque está desorganizado, e ela vai lá, compra outro fita isolante. Então essas pequenas compras, esses pequenos gastos, é uma coisa que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Minha mãe e meu pai falavam assim: R$5 é dinheiro, R$2 é dinheiro, R$1 é dinheiro,
Qualquer dinheiro é dinheiro, gente. A gente não pode achar, mas é porque só estou gastando R$2, mas são R$2. Se você de repente tivesse ido lá e pegado um fita isolante que você já tem, você tinha evitado de gastar R$2. Você gastou R$2, você perdeu dinheiro, perdeu tempo e ainda gastou sua energia. Então, outro ponto que é fundamental: foque a sua energia naquilo que vai te trazer benefício. Casa desorganizada, você gasta energia, você gasta uma energia imensa durante aquele ano inteiro, porque você não acha alguma coisa e teve que sair para comprar. Às vezes a pessoa não mora perto da loja, teve que pegar o carro, gastou gasolina, gastou tempo. Então, organize a sua casa de cabo a rabo. Se na sua garagem tem tranqueira, arranca de lá, joga, leva pro ecoponto. Se na sua cidade não tem ecoponto, vê lugar que você pode descartar, coloca coisa que é reciclável, que tem ferro, dá para os catadores, ajuda, colabora, mas tira essas porcarias de casa, limpa a sua casa, elimina aquilo que não serve, né? Porque o processo vai começar a funcionar melhor. Eu gosto muito de assistir aquele programa O Sócio, né? Porque ele sempre enfatiza muito que para um negócio dar certo, ele tem 3 pontos que ele faz o negócio dar certo, que são pessoas, processos e produtos. Então, o processo é esse. Você tem que ter a sua casa com o processo funcionando. Não adianta, a sua casa é igual uma loja que não dá certo. Se você tem uma loja, você não tem a sua loja organizada para o cliente chegar lá e achar o que ele quer achar num espaço curto de tempo, ele vai embora. Agora, se o cara chegar lá, tá tudo organizado por setor, por nome, por tudo, o cara chega, ele é objetivo, ele vai lá, compra aquilo que ele quer e vai embora. Claro, em comércio tem muito aquelas pegadinhas, né? No meio do caminho eles põem um monte de coisa para seduzir a pessoa, mas aí já entra em outro aspecto, né? Então, você é a pessoa, né? O Marcos Lemon fala dos 3 processos: pessoas, processo e produto. Você é a pessoa. O processo, quem vai fazer dentro da sua casa é você, é organizar, né? E o produto final é suas finanças. Você vai conseguir organizar. Então, faça isso, organize, né? Veja, vá, negocie suas dívidas, renegocie suas dívidas, faça com que seja menor. Vá no banco, visita. Você tem um problema com o Itaú, com esses bancos privados, eles dão muita liberdade para a gente renegociar. Vai lá e fala: ó, Itaú, eu tenho a dívida com vocês, eu quero renegociar, vê o que você pode fazer para mim. Renegocie seu carro. Você está, poxa, apertado, não está conseguindo pagar, renegocie. Você tem seu imóvel financiado, vai lá na Caixa, no Itaú, seja lá onde for que tiver financiado, converse com o gerente, fala: o que vocês podem fazer para mim, renegocie que eu não estou aguentando pagar. Então reorganize as coisas, né? E enfim, então, assim, para concluir esse vídeo, que já está muito longo, né, que eu tinha feito vários tópicos para a gente conversar hoje nesse primeiro vídeo, mas assim, tem uma coisa que depois eu vou falar nos próximos vídeos, que chama-se inversão das coisas, né? A gente inverter. O que significa? Eu consegui chegar nesse ponto, tá? Eu já estou conseguindo fazer essa inversão há alguns anos, né? É possível. Grava isso com você. É possível. Qualquer pessoa, seja a renda que for. Aí você pode falar assim: ah, Fernando, mas isso aí, poxa vida, para eu que tenho um salário pequeno, não dá. É possível. Só tem que organizar e cada um viver de acordo com a sua realidade. Você consegue inverter, que é o que? Você começar a se programar o ano inteiro, e você vai guardar dinheiro para todas as contas básicas do próximo ano, né? Então você vai guardar dinheiro para pagar o seguro do carro, pagar à vista quando chegar, porque você vai ter poder de negociação lá no ano que vem. De repente, quem paga escola particular, pagar uma escola à vista, que de repente você vai ter ali 30% de desconto, 20%, que é um ótimo negócio. Tem escola que até consegue um desconto maior. Você
consegue então fazer essa inversão. Em vez de você ter dívida por o ano inteiro, você ter o dinheiro guardado, você guardar o dinheiro o ano inteiro já para pagar aquela coisa que você ia se endividar no ano inteiro, que vem inteiro você já ter aquilo lá para pagar à vista. É possível. Então, concluindo, mas assim, o foco do vídeo, o foco é tentar ensinar um pouco de educação financeira. Então eu quero falar no próximo vídeo de renda variável, quero falar de renda fixa, quais são as diferenças, o que dá para ser feito, com qual valor, porque só para vocês terem noção, nos Estados Unidos, praticamente metade da população, né, da população adulta, da população que já que tem as suas coisas, né, metade investe em renda variável, por exemplo. Metade. Aqui no Brasil é pouco mais de 0,5%. Agora, nos últimos anos, até vem crescendo bastante a procura e a entrada dessas pessoas, mas muitas acabam entrando sem entender direito, acaba perdendo dinheiro no começo. E eu digo para você que renda variável dá para ganhar dinheiro, né? Dá para você melhorar o seu ganho, dá para você fazer coisa e com risco assim considerável, um risco, não esse risco que a gente tem na cabeça. Todo mundo pensa que, nossa, investir, por exemplo, em ações, nossa, Deus me livre, isso é super perigoso. Isso aí precisa ter saber muita coisa, precisa ter muito conhecimento. Então tem muita gente que assim, tem um pouco isso amedrontado, tem na verdade um certo preconceito, até por não saber como que é que funciona. Mas na verdade é super simples. Então eu quero falar sobre essas coisas e sobre o que é possível fazer com quanto dinheiro, tá bom? Então, grande abraço a todos aí e eu aguardo vocês no próximo vídeo.